Os personagens dessa história variam de uma gangue de sequestradores de uma favela a intrincadas CPIs, envolvendo secretários municipais, empresários, até o presidente da República. Em 2012, 6 integrantes da quadrilha da favela do Pantanal foram condenados a mais de 18 anos pela morte de Celso Daniel. Todos confessaram suas diferentes participações no crime. Apesar de figurar como réu, o único não julgado nesta ação foi Sérgio Sombra. Ele foi beneficiado pela decisão do STF que anulou todo o processo contra ele desde a fase dos interrogatórios. Os advogados de Sombra alegaram que sua defesa foi cerceada pelos investigadores. Em outro processo, Sombra foi sentenciado a 15 anos de prisão por corrupção, mas recorria em liberdade. Ele foi condenado por liderar um esquema de cobrança de propina de empresas de transporte contratadas pela Prefeitura de Santo André. Empresários que não davam dinheiro eram ameaçados de ter o contrato rompido. O juiz responsável pelo caso afirmou que a cobrança de propina do setor de transporte não foi uma iniciativa isolada. O Diretório Nacional do PT tinha conhecimento do esquema criminoso e se beneficiou dele. O juiz Genilson Rodrigues Carreiro, da primeira vara da Fazenda Pública de Santo André, condenou o Partido dos Trabalhadores a devolver 3,5 milhões de reais aos cofres públicos. A denúncia do Ministério Público apontou participação do PT no esquema de corrupção e cobrança de propina no sistema de transporte público da cidade durante a gestão do prefeito Celso Daniel, morto em 2002. O partido também foi condenado ao pagamento de 10,5 milhões de reais de multa. Sombra nunca admitiu envolvimento no assassinato de Celso Daniel. As investigações anuladas pelo STF seriam retomadas em 2016, com a primeira audiência de instrução do processo que poderia levar Sombra a júri popular. Porém, essa audiência nunca ocorreu. Sérgio Sombra não resistiu a um câncer. Ele morreu 3 meses antes da audiência, levando consigo tudo o que sabia sobre o caso. Em maio de 2018, a Justiça prendeu o empresário Ronan Maria Pinto. Ele foi condenado a 5 anos de prisão por lavagem de dinheiro no caso que apura o empréstimo fraudulento de 12 milhões do Banco Chain para o pecuarista Bonlai. As investigações concluíram que o dinheiro foi para o PT e que, em troca, a Petrobras, de forma irregular, assinou um contrato de 1,6 bilhão de dólares com o Grupo Chain para a operação do navio sonda Vitória 10.000. Dos 12 milhões contraídos por Bonlai, 6 milhões foram parar nas mãos de Ronan Maria Pinto. O motivo do pagamento seria a compra do silêncio de Ronan, pois ele estaria ameaçando citar Lula como um dos envolvidos no assassinato de Celso Daniel. O terceiro integrante da quadrilha dos Três Mosqueteiros, Clínger de Oliveira Souza, ex-vereador e secretário municipal de Santo André, que extorquia os empresários junto com Sombra, foi condenado a 18 anos. Gilberto Carvalho, chefe de gabinete do ex-presidente Lula e ministro da Secretaria-Geral da Presidência no primeiro mandato de Dilma Rousseff, também foi condenado por improbidade administrativa em relação à sua atuação em Santo André. Porém, nunca foi preso, tendo apenas seus direitos políticos suspensos por 5 anos. Nas investigações sobre a corrupção em Santo André e participação na morte de Celso Daniel, a Procuradoria-Geral da República pediu abertura de inquérito contra José Dirceu, homem que recebia os recursos desviados das prefeituras petistas. Porém, o presidente do STF, Nelson Jobim, negou o pedido na época, alegando que não havia provas suficientes para a abertura do processo. Anos mais tarde, José Dirceu, cérebro e coração do PT, foi condenado diversas vezes por enriquecimento ilícito, corrupção ativa e passiva, tráfico de influência, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, entre outros crimes. O dia foi de muito trabalho no Supremo Tribunal Federal antes do recesso do Judiciário. Hoje, várias decisões foram tomadas na segunda turma da Corte. Uma delas mandou soltar o ex-ministro José Dirceu. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, anulou todas as condenações contra o ex-presidente Lula.
Segundo as palavras de Romeu Tuma Jr. em seu livro Assassinato de Reputações. Certamente o que garantiu a impunidade até hoje dos cabeças que articularam e ou se omitiram diante dos crimes que culminaram na morte de Celso Daniel foi a eleição de Lula naquele ano e sua permanência no poder. Esse fato possibilitou a distribuição de espaços, cargos e recompensas aos companheiros e permitiu empregar, até o presente, todos os órfãos, atores, viúvos e viúvas do prefeito morto de Santo André. E com certeza contribuiu decisivamente para que, burras abastecidas, as bocas permanecessem caladas e os ânimos serenados. Afinal de contas, Celso era o homem forte de Lula e seria seu primeiro-ministro. Apesar de sua morte, o projeto de poder bem-sucedido possibilitou a continuação daquele esquema iniciado em Santo André. Agora, numa dimensão nunca antes vista na história desse país. Sua morte, portanto, não foi em vão.